Olá, meninos e meninas, eu sou a professora Mariana Balaton e eu tô aqui para falar hoje um pouquinho sobre o sistema métrico e desfazer algumas dúvidas que a gente possa ter. Vamos lá? Muito bem, o sistema métrico, ele foi criado e desenvolvido a partir de uma unidade base, que é o próprio metro, representado pela letra M. Essa unidade, ela pode ser dividida e multiplicada, dando origem a novas unidades. Então, se eu pegar um metro e dividir em 10 partes iguais, eu vou obter uma nova unidade chamada decímetro. O decímetro é um metro dividido em 10 partes iguais. Mas eu também posso pegar o decímetro e dividir ele em novas partes iguais, 10 partes iguais. E eu vou obter uma nova medida que a gente conhece por centímetro. O centímetro também pode ser dividido em 10 partes iguais e a gente obtém a medida que conhecemos como milímetro. Então, o nosso sistema fica da seguinte forma: o metro, que é a nossa unidade principal, dividido por 10 partes iguais, obtemos o decímetro. 1 metro dividido por 100 partes iguais, eu tenho 1 centímetro. E 1 metro dividido em 1000 partes iguais, eu vou ter 1 milímetro. O milímetro é a menor unidade, ela é tão pequenininha que a gente quase não consegue desenhar aqui. Mas eu também posso pegar a minha unidade base, que é o metro, e multiplicá-lo por 10 partes iguais. Quando eu multiplico 1 metro por 10 partes iguais, eu obtenho uma nova medida que chama-se decâmetro. Um decâmetro equivale a 10 vezes o metro. Eu também posso pegar o meu decâmetro, representado pela sigla DAM, o DAM, e multiplicá-lo por 10 partes iguais. Quando eu faço isso, eu obtenho uma nova medida chamada de hectômetro. Eu também posso pegar o hectômetro e multiplicar por 10 partes iguais, e aí eu vou ter o quilômetro. O nosso sistema de medidas fica, então, dessa forma: o metro como a nossa unidade base, multiplicado por 10, eu tenho um decâmetro. O metro multiplicado por 100, eu tenho um hectômetro. E 1 metro multiplicado por 1000, eu tenho um quilômetro. Então, a nossa tabela de conversão do sistema métrico vai ficar da seguinte forma: 1 milímetro, mm representando milímetro, cm representando o centímetro, dm representando o decímetro, m representando o metro, o DAM, o DAM representando o decâmetro, HM representando hectômetro e o KM representando o quilômetro. Então, toda vez que eu tiver uma medida, por exemplo, em quilômetro e precisar fazer a conversão, eu vou fazer da seguinte forma: 1 quilômetro vezes 10, eu obtenho um hectômetro. Hectômetro vezes 10, obtenho decâmetro. Decâmetro vezes 10, obtenho metro. E assim sucessivamente. É claro que se eu tiver 1 quilômetro e quiser obter os metros, eu não preciso fazer por partes. Eu posso já fazer vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Então, 1 quilômetro, para ser transformado em metros, eu vou multiplicar por 1000. Portanto, eu sei que em 1 quilômetro eu tenho 1000 metros. Já para eu fazer a conversão das medidas menores para as maiores, eu vou fazer então uma divisão. Eu vou sempre dividir por 10. Então, os milímetros para centímetros vou dividir por 10, dos centímetros para os decímetros dividir por 10, dos decímetros para os metros dividir por 10 e assim sucessivamente. Da mesma forma, eu também posso fazer direto, de milímetros, por exemplo, para decímetros, eu vou dividir por 100. Portanto, 1 milímetro equivale a 0,01 decímetro. Eu preparei aqui algumas conversões para a gente tirar as nossas dúvidas. Essa tabela métrica é uma tabela que você pode ter no seu caderno para consultar sempre que necessário, sempre que você precisar fazer conversão. Então, eu tenho aqui 27 hectômetros para serem transformados em metros. Então, vamos lá, os hectômetros estão aqui, eu vou multiplicar por 10, eu vou multiplicar então por 100.
27 vezes 100, resultado 2.700 metros. 27 hectômetros equivalem a 2.700 metros. Se eu tiver, então, 75 decâmetros e quiser transformar isso em centímetros, então eu tenho aqui os decâmetros, eu vou multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100, eu vou multiplicar por 1000. Então, 75 vezes 1000, o resultado são 75.000 centímetros. 75 decâmetros equivalem a 75.000 centímetros. Se eu tiver, então, 245 metros e quiser transformar em quilômetros. Então, metros eu vou dividir por 10 para chegar em decâmetros, vou dividir por 100 para chegar em hectômetros, vou dividir por 1000 para chegar em quilômetros. Então, 245 dividido por 1000, eu tenho como resultado 0,245 quilômetros. 245 metros equivalem a 0,245 quilômetros. Então, agora a nossa última conversão, 8 milímetros para decâmetros. Então, os milímetros estão aqui, eu vou dividir por 10, dividir por 100, dividir por 1000, vou dividir por 10.000. Então, 8 dividido por 10.000, eu tenho como resultado 0,0008 decâmetros. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido tirar as dúvidas. A gente se encontra no próximo vídeo.